Então, pessoal, tenho aqui já a primeira bobina da principal colocada, no caso a bobina de passe 4. 2, 3, 4. Então você vê, ela ficou dentro do mesmo canal das bobinas de passe 4 do outro conjunto nem mostrado aí anterior. Sobre as ligação de uma a outra, segue o mesmo padrão mencionado quando foi colocada a bobina auxiliar. Então, segue a mesma lógica. Deixei o terminal de fora aqui, ó, que é o terminalzinho que foi inicial da bobina, já está aqui, ele aqui. Isso aqui já é um dos terminais de fechamento. Então isso vai ser colocado em algum dos cabinhos ali, no caso, quando eu for fazer a ligação do motor final. Tá aqui a bobina principal, na verdade a bobina de passe 6, após essa, vai ficar cobrindo essa. Segue o mesmo padrão, saiu desse lado de cá a perninha do fio, vai continuar por aqui e vai finalizar aqui. E nós continua colocando a bobina no sentido anti-horário. Então após essa, nós vem colocar daqui, ó. Mesmo circuito. Bobina de passe 4, sobre ela a bobina de passe 6. Bobina de passe 4 e sobre ela a bobina de passe 6. E por último, bobina de passe 4 e bobina de passe 6. Então, o padrão de ligação de uma bobina com a outra é o mesmo explicado quando mencionamos aqui a bobina auxiliar. Então, vocês têm que observar isso aí. Isso aqui também foi explicado nas aulas teóricas de esquemas elétricos, onde eu mostrei também uns diagramas elétricos mostrando as ligação da bobina de passe 4 com a bobina de passe 6, a ligação de um grupo de bobina com o próximo grupo de bobina e as ligação final do motor. Tudo nos diagramas elétricos que foi apresentado ali é colocado aqui na prática. Então, você observa tanto nessa aula aqui que nós está tendo sobre a colocação dessas bobinas, quanto nas aulas mostradas em diagramas. As aulas dos diagramas representa vamos dizer assim, a cópia fiel do que eu estou fazendo aqui, que é colocando essas bobinas aqui, mantendo essas questões de lógica de ligação de uma bobina com outra, deixando o terminal aqui para fazer fechamento final desse motor, como também o fechamento final do motor, onde vai ser colocado os cabinhos. Tudo é o mesmo padrão que nós tivemos lá nos diagramas, é o mesmo que nós estamos tendo aqui, já fazendo o serviço que é colocar a bobina no lugar dela. Então é isso aí. Observar esses detalhes dessas aulas, tanto em diagramas quanto uma aula dessa, para que fique claro. Quando for fazer seu primeiro motor, tem uma duvidazinha disso, daquilo, pega um vídeo aula desse, onde está aqui explicando a colocação. Pode pegar também por um diagrama daquele, observar e ir devagarzinho, sem aperreio. Isso aqui você vai fazer o primeiro motorzinho, não tem pressa, tira um dia com calma, um canto de sossego, que ninguém fique lhe tirando, vamos dizer assim, seu raciocínio. Pega um vídeo aula desse, vai olhando um passo a passo, não terá erro. Fez o primeiro, quando você for para o segundo, já não terá mais aquele mesmo nervosismo do primeiro, não terá mais as mesmas dúvidas, então já tem muita coisa esclarecida. Então é isso aí, pessoal. Então, pessoal, não deu para mostrar para vocês a amarração, essas coisas, mas que esses são os de menos. Quanto aos fechamentos também, não teve como eu fazer a gravação em específico desse, mas seguir o padrão que eu mencionei. Já temos a amostra em diagrama elétrico, vimos aqui a colocação das bobinas. Fechamento final não vai mudar, vai seguir o mesmo padrão. Sobraram 4 fios, vai seguir o mesmo padrãozinho mostrado nos diagramas elétricos. Como nós também tiramos, que nem foi visto, tiramos as amostras de ligação desse motor, ó. Terminal de capacitor, capacitor e linha comum, ou seja, seguiu as ligação final de cada conexão. Então o motor não muda a questão da característica de funcionamento. Você, quando for fazer a colocação aqui, você só observa uma coisa: como é que era o lado dos terminais de saída dos cabos, se estava na parte de baixo do motor ou na parte de cima. Porque, por exemplo, vamos dizer que esse meu motor girou ao contrário do que deveria girar. Então, removo essa bobina, trago esse fechamento que está para a parte de baixo, boto ele para cima. Abro o motor, viro o estator.
ele vai girar ao contrário do que está girando atualmente. Eu vou ligar ele aqui só para vocês verem a questão de amperagem, como é que ficou. Deixa eu ver aqui se eu consigo acionar ele aqui, o timer ligado. Vamos ver a amperagem que esse motor ficou funcionando. Lembrando que ele é para média de 1.5 amperes em carga. Ele em vazio é para dar menos do que isso. Então vamos ver. Certamente a chave está no molho, como eu adiantei aqui. Deixa eu puxar ela mais um pouquinho. Pronto. Ó, 1.18 amperes, ou seja, 1180 miliamperes. Então ele tem aqui aproximadamente 400 miliamperes, que é para quando tiver em carga essa amperagem subir até mais ou menos 1.5, que é o que nós temos aqui especificado em sua etiqueta. 1.5, na verdade é um quinto de CV, amperagem 1.5 amperes. Então desligou aqui modo a questão do timer, que ele tem os molhos, mas então você vê que tá funcional. Vou ativar ele novamente aqui, vou voltar a charmar um pouquinho, ó. Então ficou primeiro, pessoal, o motorzinho, fechamento, essas coisas que nós não foi questionado aí, o sentido de giro ele que tá aí, ó. Então é que eu falei, se por acaso você errou e ele ficou girando ao contrário, é só inverter o estator aqui. Esse aqui em questão, como eu mantive as características que já tinha o original, o fechamento era realmente nesse setor na parte, na verdade, quando esse motor, quando essa máquina, esse tanque na verdade estiver em pé, o fechamento ficará na parte de baixo. Ele não é na parte de cima, ou seja, seria no fundo do motor, e ele é nessa parte de cima realmente. Então aqui já está girando no sentido correto, fechamento no lado certo, manteve as características. Então tamo junto aí.